Se ninguém te dissesse isso antes, eu vou dizer agora, olhando direto para você. Ninguém te deve absolutamente nada. Nem atenção, nem reconhecimento, nem compreensão, nem gratidão. E talvez, só talvez, essa seja a verdade mais desconfortável que você já ouviu, e também a mais libertadora. Porque a maior parte da sua dor não vem do que acontece. Vem do que você esperava que acontecesse. Vem da conta invisível que você cria na sua mente e entrega ao mundo, acreditando que alguém vai pagar. Você ajuda esperando retorno. Você se esforça esperando validação. Você é correto esperando justiça. E quando isso não vem, você se sente traído, frustrado, cansado, amargo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, direta, quase incômoda. Quem te prometeu isso? Em que momento da vida alguém assinou um contrato dizendo que, se você fosse bom, o mundo seria justo com você? Em que ponto ficou combinado que esforço garante reconhecimento? Que caráter garante recompensa? Isso nunca existiu. E quanto mais cedo você aceita isso, mais leve você fica. Os antigos já sabiam disso. Muito antes de redes sociais, antes de comparações constantes, antes dessa ansiedade coletiva, homens como Epicteto observavam algo essencial. Não é o mundo que nos fere, é a expectativa que colocamos sobre ele. Você não sofre porque alguém não te valorizou. Você sofre porque acreditou que deveria ser valorizado. E aqui começa a virada. Quando você entende que ninguém te deve nada, algo poderoso acontece dentro de você. A raiva começa a perder força. A frustração diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. Porque agora, tudo que vem, é lucro. Um elogio vira presente, não obrigação. Um reconhecimento vira bônus, não dívida. Um gesto de respeito vira escolha, não dever. Mas antes de chegar nessa liberdade, precisamos atravessar um território desconfortável. O território onde você percebe quantas decisões tomou tentando ser visto. Quantas vezes engoliu o que sentia esperando compreensão. Quantas vezes se moldou esperando aceitação. E dói admitir isso. Dói perceber que você viveu tentando pagar uma moeda que ninguém pediu. Mas essa dor é passageira. O que vem depois é força. Porque quando você para de esperar, você começa a agir diferente. Você não ajuda mais para ser reconhecido. Ajuda porque escolheu ajudar. Você não faz o certo esperando aplausos. Faz porque isso mantém sua dignidade intacta. Você não se cala para evitar rejeição. Você fala quando é necessário, e silencia quando é sábio. Você começa a viver por princípios, não por reações. E isso muda tudo. Pensa comigo. Quantas vezes sua paz foi roubada porque alguém não respondeu como você queria? Quantas noites você perdeu remoendo atitudes alheias? Quantas decisões você adiou esperando aprovação? Agora imagina a mesma situação, mas sem a expectativa. Sem a cobrança invisível. Sem o eu merecia mais. O impacto emocional desaparece. Não porque você virou frio, mas porque ficou livre. Os estoicos não buscavam anestesia emocional. Eles buscavam soberania interna. Sêneca dizia, em essência, que sofrer antes da hora é criar dores desnecessárias. E expectativa não atendida é exatamente isso. Dor fabricada pela mente. Você não controla o que os outros pensam. Não controla como reagem. Não controla se reconhecem seu valor. Mas controla algo muito mais importante. O quanto disso te afeta. E aqui está um ponto crucial que quase ninguém entende. Quando você para de esperar, você não se torna apático. Você se torna seletivo. Você escolhe onde investir energia. Escolhe quem merece acesso emocional. Escolhe quando agir, quando recuar e quando seguir em frente sem explicações. Isso não é frieza. É maturidade. A vida moderna nos ensinou o contrário. Nos treinou a medir valor por curtidas, respostas, convites, validações externas. Criou a ilusão de que visibilidade é sinônimo de importância. Mas visibilidade não é valor. Aplauso não é respeito. Atenção não é amor. E quando você entende isso profundamente, você para de mendigar o que deveria nascer espontaneamente. Você não precisa ser visto por todos. Precisa ser inteiro consigo. Agora deixa eu te perguntar algo, com total honestidade.
Quem você seria se não estivesse tentando provar nada a ninguém? Como você agiria se não estivesse esperando reconhecimento? Que decisões tomaria se não tivesse medo de desapontar? O que faria diferente se aceitasse, de uma vez por todas, que o mundo não te deve explicações? Essa reflexão muda pessoas. Porque ela desloca o eixo da sua vida. Sai do fora e volta para o dentro. E é exatamente aqui que o estoicismo deixa de ser filosofia antiga e vira ferramenta moderna. Você não controla o trânsito, mas controla sua reação. Não controla a opinião alheia, mas controla sua conduta. Não controla se vão entender você, mas controla se vai se trair tentando agradar. E isso é poder. O tipo de poder silencioso que não grita, não se impõe, não precisa ser validado. O poder de quem sabe quem é. Marco Aurélio governava um império e ainda assim lembrava a si mesmo, todos os dias, que a verdadeira batalha não era externa, era interna. Contra o ego. Contra a vaidade. Contra a expectativa. Você não precisa governar um império para viver isso. Basta governar suas reações. E talvez, neste exato momento, algo esteja fazendo sentido dentro de você. Talvez você esteja lembrando de situações recentes. Conversas. Silêncios. Decepções. Não fuja disso. Observe. Porque toda libertação começa com clareza. E clareza, às vezes, dói antes de fortalecer. Se até aqui algo já fez eco dentro de você, fica comigo. O que vem a seguir aprofunda ainda mais. Vamos falar sobre como parar de carregar pesos que nunca foram seus. E como isso transforma sua disciplina, sua paz e seu propósito. Existe um cansaço que não vem do corpo. Você pode dormir 8 horas, descansar no fim de semana, tirar férias. E ainda assim acordar exausto. Esse cansaço vem da alma. Vem de carregar pesos que nunca foram seus. Você se sente responsável pelo humor dos outros. Pela reação deles. Pela expectativa que criaram sobre você, mesmo quando nunca pediu por isso. Você entra em um ambiente e já começa a se ajustar. Mede palavras. Lê olhares. Tenta prever julgamentos. Não porque você é fraco, mas porque, em algum ponto, aprendeu que precisava ser aceito para estar seguro. Só que aqui está a verdade que liberta. Aceitação externa nunca garantiu segurança interna para ninguém. Quanto mais você tenta agradar, mais dependente fica. Quanto mais se adapta, mais distante fica de si mesmo. E quanto mais espera que os outros ajam de determinada forma, mais poder entrega. Expectativa é uma forma sofisticada de controle. Você espera para não se frustrar, mas no fundo está tentando moldar o mundo para não sentir dor. E isso é uma guerra perdida desde o início. Os estoicos eram brutalmente honestos nesse ponto. Eles não prometiam conforto emocional. Prometiam lucidez. Lucidez para enxergar que a maior parte do sofrimento humano nasce da confusão entre o que depende de nós e o que nunca dependeu. Você não controla se alguém vai reconhecer seu esforço. Não controla se vão entender suas intenções. Não controla se vão retribuir sua lealdade. E mesmo assim, você age como se controlasse. Você investe energia emocional esperando um resultado específico. E quando ele não vem, você se sente lesado. Mas ninguém te roubou nada. Nada foi tirado de você. Porque nada foi prometido. Percebe o quanto isso muda tudo? Quando alguém não te valoriza, isso não é uma injustiça pessoal. É apenas uma escolha alheia. Quando alguém se afasta, isso não é um ataque à sua dignidade. É apenas um movimento que foge do seu controle. Quando alguém não corresponde, isso não diminui seu valor. Apenas revela limites, deles, não seus. E aqui acontece algo curioso. Quanto mais você aceita isso, mais leve fica sua postura no mundo. Você para de forçar conexões. Para de explicar demais. Para de se justificar por existir. Você passa a observar mais e reagir menos. A escolher melhor suas batalhas. A poupar energia emocional. E isso cria um tipo raro de tranquilidade. Não é indiferença. É discernimento. Você começa a entender que não precisa ensinar ninguém a te tratar bem. Quem quer, demonstra. Quem não quer, revela. E você segue. Sem rancor. Sem discurso.
sem necessidade de vencer argumentos imaginários. Porque a paz que vem de dentro não depende do comportamento alheio. A vida moderna nos empurrou para o oposto disso. Ela nos convenceu de que precisamos ser vistos o tempo todo, validados o tempo todo, reafirmados o tempo todo. Mas essa fome não tem fim. Sempre vai existir alguém que não te entende, que não te reconhece, que não valoriza o que você oferece. E se sua estabilidade depender disso, você estará sempre vulnerável. O estoicismo entra exatamente aqui, como um eixo de retorno. Ele não te afasta do mundo, ele te devolve a si mesmo. Você começa a se perguntar: isso depende de mim? Se a resposta for não, você solta. Soltar não é desistir, é parar de lutar contra o inevitável. E isso exige coragem. Coragem para aceitar que nem todo esforço será recompensado, que nem toda bondade será reconhecida, que nem toda verdade será compreendida, mas também coragem para continuar sendo íntegro mesmo assim. Porque o valor do que você faz não está na resposta que recebe, está na pessoa que você se torna ao fazer. Quando você age esperando algo em troca, você está negociando. Quando age por princípio, você está construindo caráter. E caráter é algo que ninguém pode te tirar. Você começa a perceber que muitas relações só existiam porque você sustentava tudo. Que muitos vínculos se desfazem quando você para de se dobrar. E isso pode assustar no começo. Mas depois vem o alívio. O alívio de não precisar mais representar. De não precisar manter versões editadas de si mesmo. De não precisar carregar expectativas que não são suas. Você aprende a estar presente sem se dissolver, a ajudar sem se anular, a amar sem se perder. E isso muda a forma como você anda pelo mundo. Você fala com mais calma, ouve com mais atenção, age com mais firmeza. Porque agora você sabe. Se alguém vai gostar ou não, não está sob seu controle. Mas agir com dignidade sempre estará. E quando você vive assim, algo interessante acontece. As pessoas certas se aproximam. Não porque você tentou agradar, mas porque você parou de fingir. E mesmo quando ninguém se aproxima, você permanece inteiro. Isso é liberdade emocional. Se você está sentindo que essas palavras estão tocando em algo profundo, eu te digo, isso não é por acaso. Esse canal existe para isso. Para clarear. Para cortar ilusões que parecem confortáveis, mas aprisionam. E se essa reflexão já está te ajudando de alguma forma, um gesto simples fortalece esse espaço. Curtir o vídeo. Não como obrigação, mas como escolha consciente. Assim como tudo que realmente vale a pena. Na próxima parte, vamos entrar em algo ainda mais prático. Como aplicar essa liberdade no dia a dia. Nas relações, no trabalho, nas decisões silenciosas que moldam sua vida. Porque entender é só o começo. Viver isso é a verdadeira transformação. Existe um momento silencioso na vida de quem realmente entende o estoicismo. Não é um momento dramático. Não é um colapso emocional. É um instante interno em que algo simplesmente encaixa. Você percebe que passou anos reagindo. Reagindo a palavras. A silêncios. A atitudes que não vieram. E então surge uma pergunta que muda tudo. E se eu parasse de esperar? Não esperar no sentido de desistir da vida, mas de desistir da dependência emocional. Porque esperar que o mundo te trate como você acha justo é uma forma disfarçada de se colocar em posição de vítima. E o estoicismo nunca foi sobre vitimismo. Foi sobre responsabilidade interna. Quando você aceita que ninguém te deve nada, algo muda no seu comportamento diário. Você não manda aquela mensagem esperando resposta imediata. Você manda porque escolheu mandar. E se não vier resposta, você não se desmonta por dentro. Você trabalha bem não para ser elogiado, mas porque se recusa a entregar algo mal feito. Seu padrão não depende de aplausos. Você ajuda quando pode, mas não se culpa quando não pode. E, principalmente, não cobra reconhecimento. Esse é um ponto delicado, mas essencial. A cobrança silenciosa corrói mais quem cobra do que quem é cobrado. Quantas vezes você já fez algo de coração e depois ficou ressentido porque não foi reconhecido? Isso não é generosidade. É expectativa disfarçada.
E não há nada de errado em perceber isso. Pelo contrário, perceber é amadurecer. O estoicismo não te pede para virar um monge isolado. Ele te pede clareza de intenção. Você faz porque escolheu fazer, não porque espera algo em troca. E quando você vive assim, sua energia muda. Você fica mais calmo, mais firme, menos reativo. As pequenas frustrações do dia a dia perdem força. Aquela resposta atravessada já não te tira do eixo. Aquela falta de reconhecimento já não estraga sua noite. Porque sua estabilidade não está mais terceirizada. Você deixa de viver como alguém que pede permissão emocional para existir. E isso se reflete até na sua postura física. Você anda diferente. Fala diferente. Olha diferente. Não com arrogância, mas com presença. Presença de quem não precisa provar nada. E sabe o que é curioso? Quando você para de esperar validação, muitas vezes ela começa a aparecer. Não porque você buscou, mas porque deixou de precisar. As pessoas sentem isso. Sentem quando alguém age sem carência. Quando alguém não força conexão. Quando alguém não negocia dignidade. Mas mesmo se isso não acontecer, você continua bem. Porque agora sua base está em você. A vida moderna nos ensinou a medir valor por resposta externa. Curtidas. Convites. Retornos. O estoicismo vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: seja tão sólido por dentro que o mundo não precise confirmar quem você é. Isso não te isola, te fortalece. Você começa a escolher melhor suas batalhas. Percebe que nem toda provocação merece resposta, que nem todo conflito exige energia. E isso economiza algo precioso: seu tempo mental. Quantas horas da sua vida já foram gastas em diálogos imaginários? Em explicações que você nunca deu? Em respostas que ninguém pediu? Tudo isso é energia vazando. Quando você aceita que ninguém te deve nada, você fecha essas torneiras invisíveis. Você aprende a dizer não sem justificar demais. A se afastar sem drama. A seguir em frente sem ressentimento. E isso não te torna frio. Te torna inteiro. Inteiro o suficiente para amar sem se anular, para se dedicar sem se perder, para caminhar ao lado sem depender. Essa é uma das maiores confusões emocionais da vida adulta. Achar que intensidade é sinônimo de profundidade. Não é. Profundidade é constância interna. É agir alinhado com seus valores mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente isso que o estoicismo propõe. Uma vida em que você não reage a tudo. Não se explica para todos. Não espera justiça perfeita. Mas age com retidão porque isso mantém sua paz. E paz não é ausência de problemas. É ausência de guerra interna. Se você chegou até aqui, percebe que isso não é teoria bonita. É prática diária. É treino emocional. E quanto mais você treina, mais natural fica. Na próxima parte, vamos falar sobre algo ainda mais sensível. Como essa postura muda seus relacionamentos. Amizades, família, trabalho, amor. Porque quando você para de esperar, as relações não acabam. Elas se revelam. Existe um momento inevitável quando você começa a viver sem expectativas. As relações mudam. Não porque você mudou de caráter, mas porque parou de se moldar. E isso assusta. Assusta perceber que algumas pessoas só estavam próximas enquanto você se adaptava. Enquanto cedia. Enquanto engolia. Quando você para de esperar, você para de tolerar certos jogos emocionais. Não por orgulho, mas por clareza. Você já reparou como muitas relações funcionam à base de expectativas não ditas? Eu faço isso por você. Você deveria fazer aquilo por mim. Eu estou aqui. Então você deveria estar também. Mas ninguém fala isso em voz alta. Tudo fica implícito. E é nesse território nebuloso que nascem as maiores frustrações. O estoicismo corta isso pela raiz. Ele te ensina a entrar nas relações com presença, mas sair delas sem se quebrar. Você não exige que o outro seja diferente. Você observa como ele é. E essa observação muda tudo. Você começa a perceber quem respeita seus limites. E quem só gostava de você quando não tinha limites. Quem se aproxima por afinidade.
e quem se aproximava por conveniência, quem caminha ao seu lado, e quem apenas se apoiava em você. E aqui surge uma verdade difícil de engolir. Nem todo afastamento é perda. Alguns são livramentos. Quando você para de esperar reconhecimento, as relações baseadas apenas em troca emocional desigual começam a ruir. E isso dói no começo, porque o ego confunde afastamento com rejeição. Mas depois vem a clareza. Você percebe que não perdeu pessoas, perdeu ilusões. E isso cria espaço. Espaço para relações mais honestas, mais leves, menos dependentes. Você passa a se relacionar por escolha, não por necessidade, por afinidade, não por carência. E isso vale para tudo. Amizades, família, trabalho, relacionamentos afetivos. No trabalho, você para de se matar para ser visto. Você entrega o seu melhor, e aceita que nem sempre isso será reconhecido. Se for, ótimo. Se não for, você segue. Porque seu valor não está na avaliação alheia. Está no padrão que você mantém quando ninguém aplaude. Na família, você aprende algo ainda mais delicado. Amar não significa se anular. Você pode respeitar sem concordar. Estar presente sem se submeter. Ajudar sem se sacrificar além do limite. E isso não te torna ingrato. Te torna adulto emocionalmente. Nos relacionamentos afetivos, talvez seja onde essa verdade mais pesa. Quantas vezes você já entrou em relações esperando ser preenchido, esperando ser compreendido sem falar, esperando que o outro curasse vazios que nem você entende direito? Isso não é amor. É transferência de responsabilidade emocional. Quando você entende que ninguém te deve nada, você para de cobrar do outro aquilo que só você pode construir. Você ama melhor. Sem posse. Sem cobrança constante. Sem medo excessivo de perder. Porque agora você não precisa que o outro fique para se sentir inteiro. E isso muda completamente a dinâmica. Você não implora atenção. Não força conversas. Não negocia respeito. Você oferece presença. E observa. Se houver reciprocidade, ótimo. Se não houver, você não se destrói tentando convencer. Isso é maturidade emocional em estado puro. E talvez, neste ponto, você esteja percebendo algo desconfortável. O quanto da sua energia foi gasta tentando manter relações que já tinham acabado. Quantas vezes você sustentou algo sozinho? Quantas vezes insistiu por medo de ficar só? Quantas vezes confundiu apego com lealdade? O estoicismo não te promete que isso será fácil, mas promete que será honesto. E honestidade consigo mesmo dói menos do que viver se traindo. Quando você para de esperar que os outros te deem sentido, você começa a construir sentido por conta própria. E aí acontece algo curioso. As relações que permanecem são mais reais. Menos barulho. Menos drama. Mais presença. Você aprende a apreciar quem está, sem ressentimento por quem não está mais. Porque agora você entende. Ninguém te deve permanência. Assim como você não deve se manter onde não é respeitado. Essa compreensão te devolve algo precioso. Autonomia emocional. Você deixa de viver em função do comportamento alheio. E começa a viver em alinhamento com seus valores. E quando isso acontece, a vida ganha outra textura. Mais firme. Mais silenciosa. Mais verdadeira. Na próxima parte, vamos descer ainda mais fundo. Vamos falar de disciplina emocional. Do dia a dia. Dos momentos em que ninguém está olhando, mas tudo está sendo decidido. Porque é ali, no ordinário, que a liberdade de não esperar nada se transforma em poder real. Existe um tipo de força que quase ninguém admira, porque quase ninguém vê. É a força de quem mantém a própria postura quando não há plateia. Quando ninguém elogia. Quando ninguém percebe. Essa é a disciplina estoica. Quando você aceita que ninguém te deve nada, você passa a viver sem depender de motivação externa. Você não acorda esperando incentivo. Não age esperando aplauso. Não se move esperando validação. Você se move porque decidiu quem quer ser. E isso muda completamente o jogo. A maior parte das pessoas só é disciplinada quando está sendo observada. Só é correta quando está sendo recompensada.
Só é gentil quando espera algo em troca. Mas isso não é caráter. É condicionamento. O estoicismo te chama para algo mais raro. Agir bem mesmo quando seria mais fácil não agir. Manter o padrão mesmo quando ninguém cobra. Porque, no fim das contas, quem vive com você todos os dias é você. Quando você para de esperar reconhecimento, o cotidiano ganha outra lógica. Você cuida do corpo não para ser admirado, mas porque entende que ele é sua ferramenta. Você cuida da mente não para parecer sábio, mas para não ser escravo das próprias emoções. Você cuida do tempo não para parecer produtivo, mas porque sabe que ele não volta. Essa é a disciplina que não grita, não posta, não anuncia. Ela simplesmente acontece. E ela exige algo difícil. Aceitar que muitas vezes você estará fazendo certo, sozinho, sem incentivo, sem retorno imediato, sem garantia de recompensa. Mas aqui está o paradoxo. É exatamente isso que te torna livre. Quando sua ação não depende de resultado externo. O fracasso deixa de te paralisar. A crítica perde força. A indiferença já não te fere tanto. Porque sua métrica mudou. Você não mede sua vida por como os outros reagem. Mede por quanto você respeita a si mesmo. E isso transforma decisões pequenas, que, na verdade, são gigantes. Você escolhe não responder no impulso. Escolhe não entrar em discussões inúteis. Escolhe não explicar demais. Você aprende a suportar o desconforto de não ser compreendido. E isso é uma das maiores maturidades emocionais que alguém pode alcançar. Porque ser incompreendido é inevitável. Mas se desesperar por isso, é opcional. O estoico entende que o mundo não precisa concordar com ele. Precisa apenas não corrompê-lo. E isso se constrói no detalhe. No momento em que você não reage. No dia em que você cumpre sua palavra mesmo sem testemunhas. Na escolha de não devolver na mesma moeda. Essas decisões moldam quem você se torna. E ninguém vai te aplaudir por isso. Talvez ninguém nunca saiba. Mas você saberá. E essa consciência cria uma estabilidade rara. Você começa a perceber que não precisa vencer todas as batalhas. Não precisa ter razão o tempo todo. Não precisa ser lembrado constantemente. Você passa a valorizar algo mais sutil. Consistência interna. Ser a mesma pessoa quando está cansado. Quando está frustrado. Quando está sozinho. Isso é disciplina estoica. E ela não te torna rígido. Te torna confiável. Confiável para si mesmo. Quando você sabe que pode contar com a própria postura. O mundo deixa de parecer tão ameaçador. Você não entra em pânico quando algo não sai como planejado. Não se desespera quando alguém se afasta. Não desmorona quando não é reconhecido. Porque sua base não está fora. E talvez essa seja uma das maiores liberdades que alguém pode experimentar. Não precisar que as coisas aconteçam de um certo jeito para estar bem. Você age. Aceita. Segue. Sem amargura. Sem autopiedade. Sem revolta silenciosa. E isso não significa que você não sente. Significa que você não se perde no sentimento. Você observa. Aprende. Ajusta. E continua. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Viver esperando é viver vulnerável. Viver com princípios é viver firme. E agora falta apenas fechar esse ciclo. Amarrar tudo isso em uma compreensão simples, profunda e aplicável. Na próxima, e última, parte, vamos consolidar tudo. Vamos transformar essa ideia em um norte de vida. E encerrar este vídeo de estreia do jeito que ele merece. Com clareza, força e convite à continuidade. Segue comigo. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Não porque você concorda com tudo, mas porque teve coragem de ouvir. Coragem de encarar uma ideia que desmonta ilusões confortáveis. Há de que o mundo deveria ser diferente com você. Mas agora, depois de tudo isso, algo começa a se acomodar por dentro. Uma espécie de silêncio firme. Uma clareza que não precisa gritar. Você começa a perceber que grande parte da sua ansiedade vinha de um lugar simples. Você estava tentando cobrar da vida algo que ela nunca prometeu. Quando você entende que ninguém te deve nada, você para de viver como credor emocional.
Você não anda mais com essa lista invisível de expectativas. Você não soma favores esperando retorno. Você não guarda mágoas esperando compensação. Você vive mais leve. Porque vive mais honesto. Honesto com a realidade. Honesto consigo mesmo. Isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa agir com lucidez. Você continua fazendo o que acredita ser certo. Continua se esforçando. Continua sendo justo, disciplinado, presente. Mas agora, sem apego ao resultado. Você age porque isso constrói quem você é. Não porque espera algo do mundo. E isso muda sua relação com o fracasso. Com a rejeição. Com a perda. Nada disso desaparece. Mas deixa de te definir. Você aprende que ser ignorado não te diminui. Que não ser escolhido não te invalida. Que não ser reconhecido não te apaga. Porque seu valor não está no olhar externo. Está na coerência interna. E essa é uma das verdades mais difíceis, e mais libertadoras, da vida adulta. Você não precisa convencer ninguém de quem você é. Precisa apenas não se abandonar no processo. Quando você vive assim, algo curioso acontece. Você começa a respeitar mais os outros, sem se colocar abaixo. Você entende que cada um está lidando com suas próprias limitações, com seus próprios medos, com sua própria cegueira. E isso diminui a raiva, diminui o ressentimento, diminui a necessidade de confronto. Você escolhe a paz sem precisar vencer. E isso não é fraqueza. É força emocional. Força de quem não reage a tudo. De quem não se explica o tempo todo. De quem não vive tentando ajustar o mundo às próprias carências. Você passa a viver com um princípio simples. Faça o que está sob seu controle. E solte o resto. Esse princípio, quando aplicado todos os dias, muda destinos. Ele muda como você trabalha. Como você ama. Como você lida com frustrações. Como você dorme à noite. Porque agora você não carrega pesos invisíveis. Você entende que ninguém te deve compreensão. Mas você deve a si mesmo clareza. Ninguém te deve reconhecimento. Mas você deve a si mesmo dignidade. Ninguém te deve permanência. Mas você deve a si mesmo respeito. E quando você começa a viver assim, o mundo pode até continuar caótico. Mas você não. Você se torna um ponto firme em meio ao ruído. E talvez esse seja o verdadeiro propósito do estoicismo hoje. Não te transformar em alguém indiferente, mas em alguém inabalável. Se esse vídeo te trouxe clareza, se em algum momento você se sentiu compreendido, então faz sentido fortalecer esse espaço. Curtir o vídeo é uma forma simples de dizer: isso valeu a pena. Se inscrever no canal é um compromisso consigo mesmo, de continuar buscando lucidez em um mundo que vive de distração. E seguir para outros vídeos aqui do canal é dar continuidade a esse processo silencioso de fortalecimento interno. Nada disso é obrigação. Assim como nada na vida é. Mas escolhas conscientes constroem destinos conscientes. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir até o fim. E lembra disso, sempre que sentir o peso das expectativas voltar. Ninguém te deve nada. E exatamente por isso, você é livre.